Olá! Você já ouviu falar sobre a Emenda Constitucional 125 de 2022? Então, fica aí para a gente conversar um pouquinho sobre ela. A Emenda 125 de 2022, ela foi promulgada ontem, no dia 14 de julho, e publicada hoje no Diário Oficial, dia 15 de julho de 2022. E por que a gente precisa parar um pouco para pensar sobre essa emenda constitucional? Porque ela altera significativamente o regime de julgamento, de processamento, melhor dizendo, do recurso especial. E a gente precisa tirar um tempo para comentar sobre isso. Então você que é amante do processo civil ou que precisa, de alguma maneira entender isso, aprender, relembrar, vamos tratar um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que lembrar e retomar é a ideia recursal. Nós temos modalidades de recursos e essas modalidades de recursos elas são aplicadas em determinadas situações. A regra básica que a gente aplica para qualquer utilização de recursos é a insatisfação daquele que recorre. Então, de maneira geral ou em linhas gerais, os recursos mais conhecidos e mais utilizados, se é que podemos dizer assim, eles partem dessa insatisfação. Então, se eu tenho uma sentença e não concordo com a decisão que foi proferida, pela maneira como o juiz entendeu ou porque eu vejo nessa sentença algum vício, alguma nulidade, eu faço uso da apelação, que é um recurso cabível para questionar sentenças, e essa é a previsão do artigo 1009 do Código de Processo Civil. Se eu tenho uma decisão interlocutória, uma outra modalidade de ato do juiz, o artigo 203 do CPC fala sobre os atos do juiz e ele vai identificar e classificar, conceituar sentença interlocutória e despachos, inclusive nessa ordem. Se eu tenho uma decisão interlocutória, em casos específicos, ela será agravável de acordo com a previsão do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, o artigo 1015 fala que o recurso cabível em face de interlocutórias ali descritas, e aí tem aquela questão da taxatividade mitigada, enfim, o recurso cabível é agravo de instrumento. Então, nós temos várias formas de questionar decisões judiciais. E aí nós chegamos nos chamados recursos especiais, que são os recursos feitos diretamente nos tribunais superiores. E entre os recursos dos tribunais superiores, os mais importantes, por assim dizer, recurso extraordinário e recurso especial. Recurso extraordinário, recurso cabível e julgado pelo STF, Supremo Tribunal de Justiça. Recurso especial, recurso julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Um ponto importante para a gente entender a ideia do recurso extraordinário e do recurso especial não é, nem nunca foi, ser cabível diante de mera insatisfação. Tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, eles sempre foram utilizados em situações bastante específicas. O mero inconformismo, ele não é suficiente para viabilizar recurso especial e recurso extraordinário. E aí a gente observa que ao longo do tempo, a legislação foi se alterando e colocando novos requisitos, inserindo novos requisitos para o exercício do direito de recurso, do direito de recorrer. Em 2004, a Emenda Constitucional 45 inseriu um requisito novo para o recurso extraordinário, que a gente chama de repercussão geral. Uma relevância social, econômica, política. O artigo 102 da Constituição, lá no seu parágrafo, no seu inciso 3, vai falar sobre recurso extraordinário ao STF. E aí agora, nós temos, além dos requisitos específicos para a utilização do recurso especial, para a interposição do recurso especial, requisitos esses previstos lá no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, se incluiu um novo requisito, e é um requisito de relevância. Então, até hoje,
para interpor um recurso especial, para levar uma discussão ao STJ pela via do recurso especial, o que eu precisava? Eu precisava que a minha situação se enquadrasse nas hipóteses de recurso especial. Aí eu tenho que olhar para o artigo 105.3 da Constituição Federal, e ele vai falar de algumas situações, como por exemplo o acórdão, né, que é a decisão de segundo grau, colegiada, ela contraria a lei federal, nega a vigência de lei federal, julga válido lei de governo local em face de lei federal, e ali nós temos 3 hipóteses, né? Ou dar à lei federal interpretação divergente da que outro tribunal tenha dado. Então nós temos 3 hipóteses específicas para a utilização do recurso especial. Isso na previsão da Constituição, né? Também temos essa regulamentação no Código de Processo Civil. E aí? Agora, além desses requisitos, além do pré-questionamento, ou seja, essa minha discussão que eu quero levar ao STJ, ela já tem que ter sido discutida anteriormente. Isso que é pré-questionar. É a ideia de questionar antes, por isso pré-questionar. Então eu já tenho que ter questionado, discutido, já tenho que ter tido uma decisão sobre isso anteriormente. Eu não posso ter a primeira análise sobre essa discussão feita pelo STJ. Só que agora não bastam esses requisitos. A emenda 125, ela insere um requisito de relevância. Nitidamente é um critério para reduzir a quantidade de recursos especiais que acabam chegando ao STJ, né? A gente observa, socialmente falando, algumas críticas um pouco mais fundamentadas, outras nem tanto, acerca da grande quantidade de recursos e que isso gera uma demora na prestação jurisdicional. Isso é uma outra discussão. Mas nitidamente a gente tem observado que o Código de Processo Civil de 2015, ele é assentado em ideias, né? em bases estruturais, em pilares voltados à uniformização do entendimento jurisprudencial, voltados a tentar propiciar ou promover uma certa celeridade. Então, criar ali alguns empecilhos para que a pessoa chegue até o STJ, de certa forma, faz com que o processo seja mais rápido, né? Não é mesmo? A gente tem que parar para pensar que se eu não recorro, a discussão se encerra antes. Porque todo recurso, quando interposto, eu comento isso em sala, sempre que eu interponho um recurso, eu tenho um efeito imediato, que acontece antes dessa ideia de suspensivo devolutivo, translativo, enfim, regressivo e blá blá blá, que é o prolongamento temporal da lide. Sempre que houver um recurso, naturalmente isso fará com que o processo se prolongue um pouco mais no tempo. Então, criar empecilhos para o ato de recorrer faz com que o processo seja, pelo menos em tese, mais rápido, termine mais rápido, sabe? Seja julgado mais rápido, haja o trânsito em julgado de maneira mais rápida. E aí nós temos esse requisito, e esse requisito ele é colocado lá no parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal, e isso incluído por essa emenda promulgada ontem, publicada hoje. E olha o que diz o parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente, ou seja, aquele que interpuser o recurso especial, deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. Então ele tem obrigação de demonstrar relevância da discussão jurídica infraconstitucional que está sendo ali traçada. E quando que eu tenho relevância? Porque não bastava ser uma cláusula aberta, né? Se fosse uma cláusula aberta, fosse só essa previsão, eu conseguiria enfiar qualquer coisa nesse critério de relevância. Mas daí vem o parágrafo 3º e diz: haverá relevância. Aquela relevância que fala o parágrafo anterior, né, o parágrafo 2º. Quando? Nos seguintes casos. E aí ele coloca 5 hipóteses de relevância para viabilizar o processamento e julgamento de um recurso especial. Primeira hipótese de relevância, ação penal. O que a gente entende disso? A emenda 125 não atinge recurso especial de caráter penal.
A ação penal por si só possui relevância nos dizeres do poder constituinte derivado ou reformador, aquele que produz uma emenda constitucional. Segunda hipótese de relevância, se for uma ação de improbidade administrativa. Terceira hipótese de relevância, se o valor discutido na causa, o valor do processo, ultrapassar 500 salários mínimos. Quarta hipótese, ações que possam gerar inelegibilidade. Suspender direitos políticos, por exemplo, né? 5. Hipóteses em que o acórdão, a decisão que eu estou atacando, que eu estou recorrendo, contraria o entendimento majoritário do STJ, o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça. Então, se permite recurso especial para que o STJ reafirme a força do seu entendimento sobre aquela decisão que o está desrespeitando. E aí vem o inciso 6 e fala demais previsões legais, o que para nós hoje, no dia 15 de julho, não serve para nada. Nós ainda não temos essas outras hipóteses previstas em lei, é tudo muito recente. Bom, o que eu acho acerca disso? Eu não acho nada, né? Essa é a previsão que nós temos. Eu tenho algumas restrições no que diz respeito a essas limitações de discussões. Enfim, são preocupações, na verdade, mais do que não aceitações, sabe? Preocupações mesmo, mas enfim, essa é a regra que se aplica sobre nós a partir de agora. E aí, como que isso fica, professor? Eu vou interpor um recurso especial, estou no momento de fazê-lo. Eu já observo essa regra, eu tenho prazo. Primeira coisa, emenda constitucional não tem vacatio legis. Ela é produto do poder constituinte derivado ou reformador, ela entra em vigor na data da publicação. Segundo ponto, norma processual entra em vigor imediatamente. Ela respeita o ato que está sendo praticado. A gente aplica a teoria do isolamento do ato processual. Então, o ato que está sendo praticado, que começou a ser praticado pela regra anterior, ele será finalizado pela regra anterior. A gente chama isso de ultratividade, que é quando eu uso a regra que não vale mais, projetando essa regra que não vale mais para um momento que ela não é mais aplicada, mas porque o ato começou na vigência, na validade dessa regra. Mas tudo o que for feito de agora para frente precisa seguir a regra nova, ainda que o processo tenha sido proferido, a sentença tenha sido proferida na regra anterior, o processo tenha sido protocolado na regra anterior, não importa. Então, os recursos especiais interpostos a partir de agora devem observar a emenda constitucional 125 sob pena de padecerem de admissibilidade. Tem um critério no parágrafo 2º que fala que tem que ser 2/3 para rejeitar a admissibilidade por conta dessa relevância, mas isso é outro ponto. E aí, o que vai acontecer com o recurso especial que está no STJ e ainda não foi julgado? Ele vai ser julgado normalmente. Se esse recurso especial foi interposto sobre a regra antiga, e ele está lá ainda esperando ser julgado, ele continuará lá, ele não será atingido por essa regra nova. Mas, se for interpor um recurso especial a partir de agora, nós temos que observar a regra nova. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí a sua mensagem, espero que você tenha gostado, a gente está à disposição e mais novidades ou outras coisas a gente também gravará novos vídeos aqui para continuar conversando sobre o maravilhoso mundo do processo civil, tá bom? Excelente final de semana para todos. Até mais.